Alô, wie geht es dir? O exercício de hoje é completar com o artigo definido. Aqui subentendendo, né, no nominativo singular, né? Muito bem, vamos começar então por Zoan. Zoan, qual é o gênero de Zoan? É masculino, né? Então, der Zoan. Tranquilo esse, né? Aliás, ah, tem para você determinar o gênero dos substantivos, é sempre o ideal é você consultar um dicionário, tá? Porém, tem alguns princípios que dá para ajudar aí a determinar o gênero, né? Por exemplo, palavras que se referem a seres humanos, em geral, se você está se referindo a um homem, vai ser masculino. Se você está se referindo a uma mulher, vai ser feminino, tá? E aí tem alguns sufixos também que determinam o gênero das palavras, né? Quando não é um ser humano, aí já é um pouco mais. Aí já não é tão simples, né? Você tem que realmente conhecer a palavra, consultar o dicionário, etc. Por exemplo, aqui, heft, caderno, né? Não tem nada aqui que possa dar uma pista do gênero, né? Nem pelo sentido e nem pela forma da palavra. Você tem que realmente conhecer, sabendo que heft é um substantivo neutro. Então é das Heft, ok? Se você não souber, consulta o dicionário. Aqui, Schwester. Você sabe que Schwester significa irmã. Então, se refere a um ser humano, né? E aqui, então, como se refere a uma mulher, pode ser uma menina, uma mulher, né? A princípio, você pode apostar que vai ser feminino. E, de fato, é die Schwester, certo? A irmã. Essa próxima aqui, Zeitung, que é jornal. Aqui tem esse ung no final. Esse sufixo ung, ele sempre gera uma palavra feminina. Então, die Zeitung, ok? Aqui nós vamos pela forma. Esse sufixo ung é sempre feminino, tá? Onkel é o tio, tá? Tio também se refere a um ser humano, né? Do sexo masculino, um homem. Então, você pode postar no der Onkel, tá? E de fato está certo, Onkel masculino. Agora aqui, Wagen, carro, né? Não tem nada aqui que ajude a determinar, né? Nem pelo sentido e nem pela forma, tá? E aí, se você não conhece a palavra, você consulta o dicionário. Se você já conhece, você sabe que é masculino, então é der Wagen, ok? Mesma coisa aqui, auto, também significa carro, tá? Aqui também não tem nada, nem no sentido e nem na forma que indique o gênero, tá? E aí você tem que consultar o dicionário. Ou, se você já sabe a palavra, você sabe que é neutro, né? Das auto. Vê como o sentido não tem absolutamente nada a ver com o gênero gramatical. Wagen e auto são sinônimos. Não é sinônimos exatos, não, porque basicamente não existe, né? Mas enfim, os dois se referem à mesma coisa, é o carro, tá? E uma é masculina, a outra é neutra, tá? Aqui, Wasser é água. Aqui, uma outra dica: se refere a um objeto ou uma substância, alguma coisa inanimada, e termina com ER, é bem provável que seja neutro, tá? Bem provável. Não é um ser humano, não é um ser vivo, e termina com ER, então, se você tiver que apostar, aposte no neutro, tá? E nesse caso dá certo, porque das Wasser é realmente neutro, né? Uma outra dica aqui: lâmpada, né, quer dizer lâmpada, luminária, abajur, né, tal. É um objeto e termina com E, tá? Não é uma regra, claro, mas se é um objeto, não é um ser vivo, um ser humano, tá? E termina com E, é bem provável que seja feminino, né? Se tiver que apostar, aposte no feminino. E nesse caso dá certo, porque lâmpada é de fato feminina, de lâmpada, ok? Essen, comida, né? Aqui é um verbo, que é o verbo essen, comer, transformado em nome, transformado em substantivo. Você só pega o verbo ali do jeito que ele está, coloca uma maiúscula e passa a ser um substantivo. Nesse caso, né, caracterizado aí por n, tá? É sempre neutro, tá? Então aqui é das Essen, quando é um verbo que é usado como substantivo, tá? Aqui, Junge, quer dizer menino, né? Rapazinho, né? Aqui segue aquela regra geral. Se refere a um ser humano
né, do sexo masculino, então o gênero é masculino. Der Junge. Certo? A mesma coisa acontece aqui com König, quer dizer rei. Tá? Então, se refere a um ser humano. Então, aí você vai ver, né, se é um homem, então é masculino. Der König. Certo? Aqui temos Fenster, que é janela. Como eu falei antes, né? É o nome de um objeto, coisa inanimada, e termina com ER, é bem provável que seja neutro, né? E, nesse caso, sim, das Fenster. Fenster é neutro, tá? Schweiz. Schweiz é um nome de país. Esse é um daqueles casos especiais, né? Nome de país normalmente a gente não usa artigo, né? Mas tem alguns que usam. E quando aqueles que usam, em geral, são femininos, tá? E aí, aquela história, consulta o dicionário. Você vai encontrar que é die Schweiz. Ou se você já conhece, você já sabe que é feminino, é die Schweiz. Agora aqui um caso interessante, né? Lembra que tem algumas maneiras de você determinar o gênero gramatical, né? E tem quando duas regras são válidas, né? Assim, a gente tem que saber qual delas que se sobrepõe. No caso aqui, ó, Söhnchen é o diminutivo de Sohn, tá? Filhinho aqui. Então você poderia ter duas regras que valeriam aqui, né? Então se refere a um ser humano, né? Homem, né, do sexo masculino, você iria no masculino. Porém, o que sobrepõe aqui é esse shen. Toda palavra que tem sufixo shen é diminutiva e é do gênero neutro, das Söhnchen, né, o filhinho, certo? O que se sobrepõe. O sufixo sempre se sobrepõe a qualquer outra coisa, tá? Então aqui shen é o que vale mais do que qualquer outra coisa. Aqui, tendo shen, é neutro. Não interessa se está falando de um objeto, de um ser vivo, de um ser humano, tá? Se é homem, se é mulher, não interessa. Se tem esse shen, é neutro, tá? O próximo é Baum. Baum também não tem nada aqui na forma e nem no sentido, né, que ajuda a indicar o gênero, né? Baum é árvore, né? Você tem que conhecer a palavra ou então consultar um dicionário para descobrir que Baum é masculino, der Baum. A mesma coisa com Stadt, cidade. Também não tem nada aqui que indique o gênero. Se você não conhece a palavra, o único jeito é consultar o dicionário, né? E aí é die Stadt. Stadt é feminino, né? A cidade. Haar, mesma coisa. Né? Haar, cabelo. Né? Nem no sentido e nem na forma aqui não tem nada que ajude a gente a determinar qual é o gênero. Ou você conhece a palavra, ou você consulta o dicionário. De qualquer maneira, você vai encontrar aqui. Haar é neutro, das Haar. Cuidado que normalmente a gente usa Haar no plural, né? E aí vai ser então die Haare, porque no plural é sempre die, o artigo, tá? Às vezes você usa Haare no plural. Tisch. Bom, mesma história aqui. Se você já conhece, você sabe que é masculino, né? Der Tisch. Se você não conhece, a única saída é olhar o dicionário, consultar o dicionário, né? Porque de fato não tem nada aqui na forma e nem no sentido que te diga que é masculino. Você tem que realmente conhecer a palavra para saber disso. Bluma, flor. Aliás, Tisch é mesa, né? Bluma é flor, tá? É um objeto, né? Um ser inanimado. É um ser vivo, mas é um ser inanimado, né? Enfim, pelo menos normalmente é como a gente encara. Porém, termina com E. Então aí tem aquela indicação, aquela dica, né? Um ser inanimado. A palavra termina com E, quase certeza que é feminino. E nesse caso, de fato, é die Blume, a flor. Ok? O próximo aqui, Päckchen, pacotinho, né? Aqui de novo tem o sufixo chen. Então você já sabe que é neutro por causa do chen aqui, tá? Independente da palavra original, se você colocou o sufixo chen, ela passa a ser neutra, ok? E a última aqui, ku, que é vaca, ok? A princípio você poderia ir no embalo, aí no instinto e colocar feminino, né? Porque vaca, tipo, realmente, vaca se refere ao animal, a fêmea do animal, né? Mas dá uma conferidinha lá no dicionário, você vai conferir que realmente é de cu, ok? Porque cu se refere especificamente à fêmea, né? A vaca fêmea, né?
Esse é um dos poucos casos em que a gente faz aí uma distinção bem. Que é importante distinguir entre o macho e a fêmea do animal, né? E aí, nesse caso, tem uma palavra específica para fêmea e outra para o macho. E aí, no caso, cu é feminino. Ok? Bom, é isso aí. O gênero dos substantivos no alemão não é uma coisa muito simples, mas tem aí padrões que dá para a gente seguir, né? Tem dicas que dá para ajudar aí a se guiar um pouco melhor nesse, nesse labirinto, ok? Mas a regra é sempre uma só. Consulta o dicionário. Se você está pegando uma palavra nova, se você tem alguma dúvida, vai ali rapidinho no dicionário, dá uma olhadinha que se resolve. Você não fica na dúvida, né? Perde aí alguns segundos para olhar no dicionário, né? Mas vale a pena, porque você vai estar sempre indo no caminho certo, beleza? Por enquanto é isso aí, até a próxima.